E aí, vamos continuar com esse assunto emocionante. O nosso próximo conteúdo agora, tá tudo ok aí com a apresentação? O nosso próximo conteúdo é o Código de Situação Tributária do ICMS, né? E tem outros, tá? Esse é o terceiro capítulo do livro. O Código de Situação Tributária, ele é o nosso CST-ICMS, ele está lá no anexo 1 do convênio CINIEF, sem número de 1970. Esse código também nos traz duas informações. Tem a tabela A, que identifica a origem da mercadoria ou serviço, e tem a tabela B, que identifica a tributação do ICMS. Em princípio, é um código com 3 dígitos, né? Então, as empresas do regime periódico de apuração vão ter 3 dígitos lá no DANF, que é justamente a tabela A, que tem um dígito, e a tabela B, que tem 2 dígitos. Aí vai compor os 3 dígitos. Mas, se eu estiver falando de uma empresa do Simples Nacional, a tabela A é a mesma e aquela tabela B com 2 dígitos é substituída pelo CSOSN, né, que é o Código de Situação das Operações do Simples Nacional. E aí passa a ter 4 dígitos no campo CST lá da nossa do DANF, porque dentro do arquivo XML da nota fiscal eletrônica são campos separados, né? Então, aqui, se a gente estiver vendo o DANF, ali naquele campo CST, eu posso ter, então, os 3 dígitos, se for uma empresa do regime periódico de apuração, que a gente fala que é RPA, ou 4 dígitos, se for uma empresa do Simples Nacional, né? Certo. Então, vamos começar falando com a tabela, sobre a tabela A, que identifica a origem da mercadoria. Mas a gente já não viu a origem da mercadoria lá no CFOP? É outro tipo de origem de mercadoria. Essa origem da mercadoria que a gente vai ter no Código de Situação Tributária, que é a tabela A, tanto para o Simples Nacional como para o regime periódico de apuração, identifica a origem da mercadoria quanto à nacionalidade. E essa é uma informação relevante para efeito de alíquota do ICMS hoje. Até lá 2012 não era. E essa é uma informação de cadastro de mercadoria. Então, cada item precisa ter essa informação, para que eu possa depois levar isso para a nota fiscal eletrônica. Já a tabela B ou CSOSN, que identifica a tributação da mercadoria, isso é da operação. Até 2012, eram 3 dígitos apenas. Era 0 nacional, 1 mercadoria estrangeira com importação direta pelo contribuinte, ou 2 mercadoria estrangeira adquirida no mercado interno. Isso tinha uma função para identificação, inclusive, da tributação do IPI, né? Que mercadoria estrangeira, você está na condição de equiparado à industrial e, consequentemente, vai ter o IPI, no caso da importação direta. Então, tinha alguns controles nesse sentido também. Mas, a partir de 2013, por causa da resolução que criou a alíquota de 4%, o que era 3 virou 9 dígitos, né? E a gente vai explicar o que que mudou em relação a isso. A tabela que nós temos hoje,
é justamente essa que está aqui, ó, né? Essa que está aqui. Ela identifica de forma detalhada a origem da mercadoria, se é nacional ou se é estrangeira, se é importada, e inclusive identifica a composição da mercadoria quando ela tem como um insumo um material estrangeiro. E como eu mencionei, isso é relevante para estabelecer a alíquota do ICMS nas operações interestaduais. E a validação dessa informação de origem com a alíquota do ICMS, que é a indicada no arquivo da nota fiscal eletrônica. As alíquotas nas operações interestaduais, são definidas por resolução do Senado. Então, nós temos a resolução 22 de 89, que trouxe a alíquota de 7% e 12%. Nós temos a resolução 95 de 96, que tem a alíquota de 4% para transporte aéreo. E temos a resolução 13 de 2012, que trouxe a alíquota de 4%, e é justamente essa resolução que fez com que essa tabela ficasse com esses 9 códigos aqui. A tabela, que eu vou abri-la, né, para explicar melhor, então ela tem essa composição. Então, eu vou indicar em cada código qual é a alíquota do ICMS na operação interestadual e vou indicar também a razão, né? Por que disso? Todas essa base legal a gente tem no livro, né? Com a indicação do dispositivo e, de certa forma, o que eu vou passar aqui também tá lá. Tem algumas coisas que eu falo aqui que não estão, né? Que são as explicações mais detalhadas. Zero. Começamos ali com zero. Zero identifica que é mercadoria nacional. Quando se fala em mercadoria nacional, é um material que passou por industrialização no país. O quanto foi industrializado no país não vem ao caso, porque pode ser uma industrialização mais superficial ou uma industrialização completa, mais profunda. Passou por industrialização no Brasil, é mercadoria nacional, é um produto nacional. E quando você fala em industrialização, nós temos lá o conceito de industrialização que tem no regulamento do ICMS e no regulamento do IPI, né? Transformação, beneficiamento, montagem, embalagem ou reforma de produto usado. Então, qualquer uma dessas modalidades é uma industrialização. E o zero se aplica quando a operação, ou melhor, o produto não esteja indicado nos códigos 3, 4, 5 e 8. No caso de produto nacional, que se encaixe no código zero, a alíquota vai ser 7 ou 12. Qual a diferença de ser 7 ou 12? Aí nós temos que ir lá na resolução 22 de 89. A resolução 22 tem lá no seu artigo 1º que a alíquota do ICMS nas operações e prestações interestaduais será de 12%. Você parando aí, toda operação teria essa alíquota, mas temos o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro estabelece que nas operações e prestações realizadas nas regiões Sul e Sudeste, destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e ao Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, no nosso Brasil político, lá no ginásio, ele está, não existe mais ginásio, né? Lá na escola, no fundamental, ele está na região Sudeste, mas para efeito de alíquota de ICMS na operação interestadual, ele é considerado junto com os estados do Nordeste, né? Ele está fora das alíquotas. Nessa situação, a alíquota será de 7%. Existe uma razão para a alíquota ser 12 ou 7, é uma redistribuição do imposto, né? E aí, como que eu fico sabendo? Aí tem aquelas pessoas que pegam e
usam tabelinha, né? Um monte de coisa. É super simples. E eu vou mostrar isso usando o mapa do Brasil. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil. Nós temos uma diferenciação em relação aos estados do Sul e Sudeste com os demais. Então, você passa um traço aqui, ó. Estou passando um traço rosa, em homenagem à Barbie, né? Com os estados do Sul e Sudeste, deixando de fora o Espírito Santo, porque ele é uma exceção. Fez isso, você já sabe qual vai ser a alíquota. Qualquer estado que esteja fora desse traçado rosa, entre eles ou deles para qualquer estado aqui dentro do traçado rosa, a alíquota é 12%. Então, Pará mandou para o Maranhão, 12%. Goiás mandou para o Rio Grande do Sul, 12%. Bahia mandou para Mato Grosso, 12%. Ceará para Tocantins, 12%. Santa Catarina para o Rio de Janeiro, vale também para os estados que estão dentro do traçado, mas aí só entre eles, né? 12%. Paraíba para Minas Gerais, 12%. Fácil, não é fácil? Então, quem está fora do traçado pode mandar para eles ou para quem está dentro do traçado, que a alíquota é 12%. Quem está dentro do traçado, só entre eles que a alíquota é 12%. Se sair do traçado, qual vai ser a alíquota? 7%. Então, São Paulo mandando para Tocantins, 7%. Rio Grande do Sul mandando para Goiás, 7%. Minas Gerais mandando para o Ceará, 7%. Paraná mandando para o Espírito Santo, 7%. Simples assim. Uma coisa importante: quando eu tenho uma devolução, adota-se a mesma alíquota da operação original. Então, Minas Gerais mandou para a Bahia, é 7. A Bahia devolvendo para Minas vai ser 7. Piauí vendeu para o Paraná, é 12. Paraná devolvendo para o Piauí é 12. Se Paraná vender para o Piauí, vai ser 7. Então, a gente tem que olhar sempre isso. Então, aqui se aplica nos casos em que a mercadoria é nacional, nacional básico, tudo produzido no Brasil, né, nas situações que nós não temos participação de produto estrangeiro na, na mercadoria, no produto. Caso contrário, aí a coisa fica mais complexa, né? Então, continuando aqui. Então, é fácil, é 12% na regra geral e Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo, mandando para os outros estados, a alíquota é 7. Ok? Continuando, então, essa explicação foi para o código 0. Mas aí nós temos o código 1. O código 1 é a mercadoria estrangeira importada diretamente pelo contribuinte, exceto lá o que está indicado no código 6. Aqui a alíquota é 4. E também se aplica essa alíquota de 4 no 2, que é a mercadoria estrangeira adquirida no mercado interno, exceto o que está lá no código 7. Aqui também é 4. E por que é 4? Porque nós temos uma norma que é a resolução número 13 de 2012, que diz que a mercadoria estrangeira tem alíquota de 4%. Aqui também é o genérico, material que você importou, em princípio teria alíquota de 4%. A gente vai lá olhar
na resolução, mas aí eu quero ver mais um caso, que é esse código 3, nacional, mercadoria ou bem, com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%. Aí já ficou difícil. Aqui também a alíquota é 4%. Então vamos lá. A resolução 13. Aquele código 1 e 2, que eu falei que a alíquota era 4%, é por causa disso daqui. Alíquota do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior, a alíquota será de 4%. Então, códigos 1 e 2 se encaixam nessa situação. Por isso que eu já disse que seria 4. Mas, assim, e nesse caso, não importa de que estado para que estado for, é generalizada essa alíquota de 4%. Eu não preciso passar aquele traçado que nós passamos aqui nas alíquotas de 7 e 12, tá? É para qualquer estado de origem, para qualquer estado de destino. Aquela outra situação é esse daqui. Aplica-se, né, essa alíquota de 4% aos bens importados do exterior que não tenham sido submetidos a um processo de industrialização. Então, eu importei e estou fazendo a saída para outro estado, ou eu comprei dentro do país um material estrangeiro e estou fazendo a saída para outro estado, a alíquota vai ser 4%. E também ao material que foi submetido a qualquer processo de industrialização, daqueles 5 que eu mencionei, e que resulte numa mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40%. O que que vem a ser esse conteúdo de importação? Ele representa o quanto existe de produto estrangeiro naquele material. Ou melhor, quanto existe de material estrangeiro naquele produto, fica melhor falando assim, né? Inclusive, essa definição do conteúdo de importação consta na resolução, lá no parágrafo 2º do artigo 1º. Conteúdo de importação é o quociente, né, o percentual correspondente ao quociente entre o valor da mercadoria importada do exterior e o valor total da operação de saída. Então, é a divisão. Então, o que que eu vou fazer? Eu, industrial, verifico o valor da mercadoria estrangeira que foi aplicada naquela produção e o valor total desse produto. Então, digamos que a mercadoria estrangeira custe R$ 45 e que o produto tenha um valor final de 100. 45 dividido por 100 é 45%. Então, superou os 40%. Sendo assim, a alíquota vai ser de 4 na operação interestadual. Agora, digamos que eu tenha lá R$ 20 de mercadoria estrangeira e o valor total seja 100. 20 dividido por 100 dá 20%. Aí não superou 40%. Na operação interestadual, eu vou adotar a alíquota de 7 ou 12. É isso que a norma diz. Esse cálculo aqui é feito pelo fabricante e tem a ficha de conteúdo de importação, a FCI, que demonstra essa composição. Mais informações sobre a FCI você tem no convênio 38 de 2013, e inclusive essa ficha tem um código, né, que você transmite para a Fazenda, ela tem um código, e esse código é informado na nota fiscal eletrônica, tem campo próprio para isso lá. E o revendedor copia o mesmo código que veio na nota do fabricante. Então, por isso, esse 3 aqui é 4%, como é o 1 e o 2. Mas são situações distintas, né? Aí nós temos um outro aqui, ó. Mercadoria nacional cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos e cita aí uma série de leis. Qual vai ser a alíquota aqui?
7 ou 12%. Por quê? Porque está na norma, né? Então, lá na resolução 13, nós temos o parágrafo 4º que diz que o disposto nos parágrafos 1º e 2º, que é o que tratam da alíquota de 4%, não se aplica aos bens produzidos, né, em conformidade com os processos produtivos básicos que trata o decreto, a lei número 288 lá de 67 e outros mais. Então, aqui vale para fabricado na Zona Franca, a lei de informática, TV digital, então qualquer material incluído nessas normas, mesmo que tenha na sua composição produto estrangeiro, não vai adotar alíquota de 4%. Também não se aplica às operações que destinem gás natural importado do exterior a outros estados, né? Mas temos mais coisas aí. Vamos lá. Código 5. Mercadoria nacional que foi produzida no país e que no conteúdo de importação é inferior ou igual a 40%. A gente já falou disso. Aí a alíquota vai ser 7 ou 12, que está justamente naquela condição. Eu só vou usar a alíquota de 4% nas no produto fabricado no país que tem, na sua composição mercadoria estrangeira, se superar 40%. Então, aqui no caso, não superou 40%, que foi aquele exemplo que eu coloquei de 20%, eu não vou colocar zero, eu indico 5, mas eu vou usar a alíquota de 7 ou 12, aí eu tenho que observar o estado de origem e de destino, né? Código 6, a alíquota é 7 ou 12, e é o mesmo caso do 7. E por quê? Nós temos lá no parágrafo 4º, inciso 1, que não se aplica, né, a alíquota de 4% no caso de bens ou mercadorias importados do exterior que não tenha similar nacional. E para eu saber se tem similar nacional ou não, existe uma norma da Camex lá que estabelece isso. Antes era uma resolução, essa resolução foi revogada em 2022. Agora nós temos outra resolução, que é a GSEX 326 de 2022. Lá eles trazem a lista dos NCMs e, além do NCM estar lá, a alíquota do imposto de importação tem que ser entre 0% e 2%. Então, todas as regras você encontra nessa resolução. Para esses materiais, ele significa que eles não têm similar nacional. Então, essa é uma importação que ela é incentivada, em tese, né? Então, por isso que a gente não aplica a alíquota de 4%. A alíquota de 4% é uma penalidade, na verdade. E existe uma página, inclusive, que tem essa lista de bens sem similar nacional, que é a LICIN. Essa condição se aplica aos códigos 6 e 7 dessa tabela A. Então, o código 6, a alíquota vai ser 7 ou 12, e o código 7 também, a alíquota vai ser 7 ou 12. E o último código aqui é o 8, que a alíquota é 4%. Por quê? Ah, ele é um produto que foi fabricado no Brasil, mas tem na sua composição mercadoria estrangeira. E o que é pior, né? Mais de 70% da composição é de mercadoria estrangeira. Então, a alíquota é de 4%. Então, é assim que nós verificamos qual é a alíquota deve ser adotada na operação interestadual. Então, eu preciso saber qual é a origem dessa mercadoria e a composição dela. Certo? Continuando aqui, nós vamos falar da tabela B. Então, a tabela B, ela é utilizada normalmente, né, no CST para as empresas que estão no regime comum de tributação. Tem 2 dígitos, então lá no DANF nós vamos ter 3 dígitos. E, inclusive, a tabela B, ela traz a tributação pelo ICMS e é validado
para situações em que é exigido o Código de Benefício Fiscal lá, o CBNF. Nesse espaço onde está a tabela B, se o contribuinte é do Simples Nacional, nós temos o CSOSN, que aí são 3 dígitos que nós vamos falar depois. A tabela B é essa daqui, né? Que é a tabela que existia antes, né, do ajuste CINEF, que foi publicado em outubro. O que que eles fizeram em outubro? Eles melhoraram o texto e colocaram, classificam-se nesse código, que é super útil isso. Foi o ajuste CINEF número 39. O que aconteceu? Estava previsto que nós tivéssemos a consolidação das tabelas, tanto do CSOSN com a tabela B. Então, ficaria um código com 2 dígitos, né? Isso entraria em vigor em 1º de abril de 2024. Só que lá em outubro mudou tudo. Até acho que em função da reforma tributária, melhor não mexer no que está funcionando, porque todos os esforços a partir de agora vão ser para os novos tributos e a regulamentação nova, e isso já vai ser bastante estressante. Então, deixa do jeito que está, né? Mas o que eles fizeram foi incluir aqui a identificação das operações que estava previsto na nova tabela. Mas essa tabela é a mesma que já existia antes. Só entrou em vigor a nova redação. O que significa 00? Que é uma tributação integral. Não há nenhum benefício, então o valor da operação é a base de cálculo para o ICMS. O 02 é um código novo que veio com a tributação monofásica, e aqui indica que existe a tributação monofásica na operação própria, né? Isso é com combustível. O 10 identifica que tem substituição tributária do ICMS em relação às operações subsequentes. Então, aqui nós temos 2 ICMS na nota, o da operação própria e da operação subsequente. Quem usa esse código é o substituto tributário. 15 é um outro código novo que veio com os combustíveis. Aqui nós temos a tributação monofásica própria e ainda tem a retenção do imposto relativo à operação, a outra operação que vai ocorrer com combustível. Temos o código 20, que trata da tributação com redução de base de cálculo. Então, aqui ocorre que nós temos o valor da operação, mas parte desse valor tem um benefício. Então, a gente usa um valor para calcular o ICMS reduzido, um valor menor do que o da operação. Então, deve ter na nota fiscal um dispositivo indicando o quanto essa redução, a base legal, e eu indico lá no campo da base de cálculo do ICMS o valor que efetivamente serviu para a tributação, para o cálculo do ICMS. O 30 é uma operação que tem isenção em relação ao imposto da operação própria, mas tem substituição tributária. Então, um exemplo bom aqui é uma saída para a Zona Franca de Manaus, que tem acordo com a substituição. Então, a operação do fornecedor, de quem está fazendo a saída, é isenta em função dos benefícios da área da Zona Franca de Manaus, mas lá internamente tem substituição tributária, então o fornecedor calcula esse imposto e já recolhe para o estado de destino. É isso que diz esse código 30. O 40 é uma operação com isenção. Não há o destaque do imposto na operação e tem que ter a base legal correspondente a isso. E, é claro, para os estados que têm a exigência do Código de Benefício Fiscal, vai ter que ter a indicação lá no campo próprio de qual é esse código. 41 é não tributado, que é não incidência, e operação com imunidade também tem que ter o dispositivo legal lá na nota fiscal. O outro código que nós temos é suspensão. Suspensão, essa operação não é tributado, mas
numa outra operação, haverá o imposto. Normalmente, operações com suspensão, nós temos prazo para retorno. Também deve ter o dispositivo legal e alguém tem que controlar esse prazo de retorno também. 51 é o diferimento, existe um adiamento do recolhimento do imposto. No documento fiscal deve ter o dispositivo legal e, é claro, alguém tem que controlar isso, né? Porque quando se recebe uma nota fiscal com a informação de diferimento, muitas vezes a batata quente está caindo na nossa mão. Nós temos que ver como que esse imposto tem que ser calculado. 53 é vinculado ao combustível. Aqui nós temos a tributação monofásica e o imposto foi diferido, vai ser recolhido num outro momento. 60 é uma operação que já teve substituição tributária na situação normal e, consequentemente, quem está praticando essa operação já não vai mais destacar, não vai recolher o imposto em relação à operação. O que pode acontecer é a necessidade de informar o imposto que já foi recolhido para passar para o destinatário, se ele é um novo comerciante também, para no futuro aí para efeito de compensação. Mas a operação, em princípio, não é tributada, porque já houve essa tributação. E aí nós temos aqui o 61, que também é tributação monofásica, mas aí o imposto já foi recolhido anteriormente. Então, não há que se falar em recolhimento nessa operação. Também é para combustível esse código. 70, a tributação pelo ICMS e a substituição tributária. Mas aqui nós temos redução de base de cálculo. Quando não há redução de base, é o código 10, né? Então, aí também vai ter o dispositivo legal que estabelece a redução. E temos que tomar cuidado com o cálculo, né? Porque quando há redução de base de cálculo, precisa ver até onde vai essa redução, porque a base da substituição é o valor da saída para o consumidor final, e que pode ser que não tenha redução. E o 90 é o nenhuma das anteriores. Esse aqui é um coringa, vale para tudo, porque é uma situação que pode não ter imposto e que também pode ter imposto. E o que é legal aqui é que se tem imposto não calcula, né? Então é usada em umas situações bem específicas. Então esses códigos estão em vigor, já existem, né? E nós temos códigos que vão entrar em vigor 1º de outubro de 2024. Inicialmente era para 1º de abril e depois foi prorrogado para outubro, que é aqui é o tributado com ICMS devido por substituição em relação às prestações antecedentes. Então, a operação que teve diferimento. O 13 é tributado com ICMS devido por substituição tributária em relação às operações e prestações concomitantes. E o 52 é com diferimento com ICMS devido por substituição em relação às prestações subsequentes. Eu vou ser sincera, esse daqui eu não sei como se aplica. Preciso verificar quando entrar em vigor com mais cuidado. O 72, ele é tributado com redução de base de cálculo e com ICMS devido por substituição tributária em relação às operações antecedentes. Então, é uma operação com diferimento que tem redução de base. Legal, né? E o 74 é tributado com redução de base com imposto devido em relação às operações concomitantes. Quando chegar lá em outubro, a gente estuda isso daí para ver exatamente que situação se aplica. Melhor, não sofrer por antecedência. Ok. E o CSOSN? O CSOSN é usado nas empresas do Simples Nacional e justamente vai substituir aqui essa informação que está na tabela B, quando o contribuinte é do regime comum de tributação. Então, o regime comum de tributação usa a tabela B e o Simples Nacional usa o CSOSN e, consequentemente, vai ter 4 dígitos lá no DANF, no campo CST. E que informação nós temos aí no CSOSN, o Código de Situação da Operação do Simples Nacional? Equivale à tabela B,
portanto, é a tributação pelo ICMS. Está no ajuste CINEF que criou a nota fiscal eletrônica lá no anexo 1 até 1º de abril, e a partir de abril até 31 de março, né? A partir de 1º de abril está no convênio sem número de 1970, no anexo 3A. Ele está sendo revogado lá do ajuste CINEF da nota fiscal eletrônica. E o CSOSN é utilizado quando o código de regime de tributação for igual a 1. E como eu já falei várias vezes no DANF, então vão aparecer 4 dígitos. Os códigos são 101, quando é tributado pelo Simples Nacional e permite crédito para o destinatário. Lembrando que nessa situação tem que preencher os campos específicos que só constam lá no arquivo XML, né? A empresa do Simples não usa o campo próprio do ICMS, mas tem que colocar lá no campo específico que aparece o percentual e o valor que permite crédito. O 102, ele é tributado pelo Simples Nacional, mas não permite crédito, né? O 103, ele tem isenção no Simples Nacional por faixa de receita. Isso se o Estado adotou essa condição. Então, já está previsto para ser utilizado. Já o código 201, além de ser tributado pelo Simples Nacional, ainda tem substituição tributária. E aqui ele diz que permite crédito, né? É uma situação muito específica. 202 é tributado pelo Simples Nacional sem permissão de crédito, que é normalmente o que acontece. Quando tem a substituição tributária, a gente não tem a condição de crédito, mas os estados que adotam devem orientar como utilizar. 203 tem isenção por faixa e ainda tem substituição tributária. Lembrando sempre que a substituição tributária é o imposto do outro, né? E aí nós temos 300, tem imunidade na operação praticada pelo Simples. 400, a operação é tributada fora do Simples Nacional, então ela vai ter a tributação comum. 500, a operação já foi tributada por substituição tributária, então, consequentemente, lá no Simples, essa é uma receita que será segregada quando for fazer o recolhimento do Simples. E 900 é nenhuma das anteriores. Esse texto também foi alterado, eles tiraram aqui uma observação, mas manteve o que já vinha existido, né? Outra informação que é relevante aqui em relação ao ICMS é o CRT, que é o Código de Regime Tributário. É a tabela A do anexo 1 do ajuste CINEF, que vai vigorar também até 31 de março de 2024. Depois vai valer a que consta no anexo 3 do convênio CINEF de 1970. É também validado na nota fiscal eletrônica, né? Porque o regime de tributação identifica qual é a tabela da tributação do ICMS, se é a tabela B ou se é o CSOSN. E tem uma nota explicativa que ajuda até a pessoa escolher qual é o CRT melhor. É o Simples Nacional. Simples Nacional que recolhe o ICMS dentro do Simples Nacional, ou seja, não ultrapassou lá o sublimite. Então, ele indica 1 e vai usar o CSOSN. 2, é a empresa que está no Simples Nacional, prefeito de tributos federais, mas ela ultrapassou o sublimite. Consequentemente, ela está recolhendo o ICMS pelo regime normal de tributação. Então, ela não usa o CSOSN, ela vai usar a tabela B, que é a do regime periódico de apuração. 3, é o regime periódico de apuração normal, que usa então a tabela B. O 4 é para o MEI.
Então, é o Simples Nacional, mas é o microempreendedor individual. Então, no momento que vai ser emitida a nota fiscal eletrônica, o contribuinte deve verificar a condição em que ele está, para efeito de recolhimento do ICMS, tributação do ICMS, para colocar o código específico. Ah, mas porque se o MEI é do Simples e tem o do Simples, qual que é a diferença? Porque o MEI não paga o ICMS da mesma forma que o Simples Nacional. O MEI paga por taxas fixas, né? Certo? Que mais nós temos? Temos o Código de Benefício Fiscal, que é o CBNEF, que tem lá o campo dentro do arquivo XML. Ele foi criado lá com a nota técnica 2016-002 e ele traz um código que é estabelecido pela Secretaria da Fazenda para identificar o dispositivo legal que ampara um benefício. Então, se a nota tem isenção, por exemplo, redução de base de cálculo, não incidência, e é o mesmo código que o contribuinte utiliza na escrituração fiscal digital. Os estados que adotam a obrigatoriedade desse código, eles publicam a tabela que o contribuinte deve seguir, que deve indicar, né? A validação foi implantada com a nota técnica 2019-001. E essa validação acontece com o CST e com o Código de Benefício Fiscal. Normalmente, a nota fiscal eletrônica não verifica se aquele código é aquele mesmo, né? Ela verifica o CST e se tem um código indicado. Se o contribuinte usou o código certo ou não, aí é ele e o estado dele. Nós já temos essa obrigatoriedade com o Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e está sendo incluída a obrigatoriedade para Santa Catarina, né? Os demais estados ainda não têm obrigatoriedade de preenchimento, mas nada impede que amanhã ou mais tarde isso venha a ser exigido. Aqui eu tenho um exemplo, né, do Distrito Federal. Aqui tem o Código de Benefício Fiscal, que é o DF 81001. Os dois primeiros dígitos identificam a unidade da federação. Então, aqui ele informa em qual código em qual situação tributária que esse código vai ser utilizado. Então, no CST 30, 30 tem substituição tributária e redução e isenção, né? 41 também. Então, e aqui tem o dispositivo legal. Então, aí por aí vai, né? Certo? Fácil, cansativo, né? Para vocês, imagina. Vocês cansam mais que eu. Dúvidas. Então, vamos esclarecer as dúvidas. Vou aqui interromper o compartilhamento e vou para a gravação, para a gente poder conversar. Tá bom? Vamos lá.